qualidade de todos os produtos que degustamos, experimentamos, enfim, que testamos, depende de vários fatores. E os cuidados que garantem a qualidade do produto final são necessários ao longo de todas as etapas de processamento. Alguns desses cuidados devem ser tomados desde a primeira etapa, na origem, na colheita da matéria-prima. Da mesma maneira, a realização e o sucesso de exames laboratoriais que utilizam sangue, soro ou plasma dependem da qualidade das amostras obtidas. Daí a importância de todos os envolvidos nessa rotina diária assumirem um compromisso em sua prática profissional. A padronização de métodos que assegurem a qualidade das amostras e possibilitem resultados laboratoriais comparáveis em toda a extensão do território nacional. Neste curso da série Telelab, você vai acompanhar as recomendações do Ministério da Saúde para a coleta de amostras de sangue por punção venosa ou digital, para exames sorológicos, contagem de linfócitos T com receptores CD4 e CD8 e para quantificação da carga viral do HIV. O que é necessário para realizar a coleta de amostras de sangue com qualidade e segurança em unidades laboratoriais? Na verdade, para a realização de qualquer atividade ou rotina de trabalho, é fundamental ter cada etapa passo a passo escrita. A essa descrição, damos o nome de Procedimentos Operacionais Padrão, ou POP. Para cada tipo de coleta, deve haver um POP específico. Isso porque, ainda que algumas etapas sejam as mesmas, existem variações no tipo de amostras e nos insumos utilizados, lancetas, agulhas ou tubos. Sempre que houver alteração em qualquer procedimento, técnica ou fabricante de insumo, o POP deve ser atualizado. Acompanhe agora como se faz a coleta de sangue desde a chegada do paciente, personagem principal de nossa história. Senhor Antônio Souza Neto. Antes de tudo, o paciente deve ser cadastrado. Esse cadastro deve conter a identificação do paciente, os exames que serão realizados e dados do solicitante, eventual indicação de urgências e outras informações adicionais. A identificação é feita sempre e obrigatoriamente por meio de documento com foto. Você pode ver em seu manual Telelab todas as informações que devem constar do cadastro. Elas serão úteis, inclusive, para auxiliar na rastreabilidade do exame e na recuperação do histórico do paciente. No caso de testes rápidos, feitos com conjuntos diagnósticos fornecidos pelo Departamento de DST, AIDS e hepatites virais, você deverá adotar obrigatoriamente os formulários padronizados pelo departamento. É importante ressaltar que o paciente deve ser tratado sempre com respeito, simpatia e cordialidade. Bom dia. O que era para o senhor? Exame de sangue. Para marcar ou fazer agora? Fazer agora. Já durante o cadastramento, o paciente deve receber orientações importantes antes da coleta. Qual foi o horário da sua última refeição? Você deve aproveitar esse momento para informar o paciente sobre a necessidade de jejum para alguns exames e que na coleta, exemplo do momento do cadastro, será exigido um documento de identidade com foto. Não esqueça de trazer o documento no dia da coleta. Veja agora como colher amostras de sangue por punção venosa. Antes de iniciar a coleta por sistema a vácuo, você deverá consultar o conteúdo dos POP para essa tarefa. Em seguida, vista-se para o trabalho. Jaleco comprido, de mangas longas, com punhos fechados e fechamento até o pescoço. Agora, você já pode organizar seu local de trabalho. Certifique-se de que dispõe de todos os materiais necessários à coleta. Gaze ou algodão, álcool a 70%, caneta, adesivo curativo, estantes para os tubos, a agulha ou o scalp, etiquetas de identificação, garrote, recipiente para desprezar material pérfuro cortante, luvas, lixeira para material potencialmente infectante e outra para lixo comum. Na coleta de sangue venoso, você poderá usar scalp e tubos com e sem anticoagulante. Atenção, a agulha ou o scalp devem ter dispositivo de segurança. Você vai precisar também de adaptador para agulha. Veja a seguir como fazer a coleta de sangue total, soro ou plasma em tubos com e sem anticoagulante. Lembre-se,
Os profissionais de saúde têm que fazer a higienização das mãos ao chegar e ao sair do seu local de trabalho e também antes e após o contato com cada paciente. Para fazer a coleta de sangue, chame o paciente Senhor Tony Martins, bom dia. E acomode-o na cadeira de coleta. O senhor trouxe uma identidade? Solicite ao paciente um documento de identidade com foto e confira com os dados registrados na requisição. Obrigada. O senhor vai fazer uma coleta de sangue? Informe ao paciente como será o procedimento de coleta. Organize o material que será utilizado na coleta de acordo com os exames solicitados. Confirme com o paciente se os dados das etiquetas correspondem aos dados do cadastro e, em seguida, cole as etiquetas nos tubos. Antes de iniciar a coleta, você deve higienizar as mãos. Em seguida, calce as luvas. Posicione o braço do paciente. Faça o garrote no braço do paciente cerca de 10 centímetros acima do local a ser puncionado com um laço ou o fecho voltado para cima. O braço deve estar apoiado firmemente pelo descanso da cadeira ou do suporte. Escolha a melhor veia para a punção, de preferência a mais visível ou de maior calibre. Escolha a agulha ou o scalp de acordo com o calibre da veia selecionada. Faça a antisepsia no local da punção. Utilize algodão embebido de álcool a 70%. Faça um movimento circular de dentro para fora. Deixe o álcool secar completamente, de forma natural. Rompa o lacre da agulha e faça o encaixe no adaptador. Retire a proteção da agulha e imediatamente faça a punção na veia escolhida. A punção deve ser feita com o bisel da agulha virado para cima. Após a punção, insira o tubo no adaptador. Quando o sangue começar a fluir, solte o garrote e peça ao paciente que abra a mão. Mas atenção, se você estiver realizando coleta de um mesmo paciente em vários tubos, troque o tubo quando o sangue parar de fluir para o seu interior. Repita a operação para a quantidade de tubos que será utilizada, homogeneizando o conteúdo de cada tubo retirado suavemente por inversão de 5 a 10 vezes. Coloque cada amostra colhida na posição vertical em suporte para tubos. Encerrada a coleta, retire a agulha da veia e acione imediatamente o dispositivo de segurança. Dê ao paciente um pedaço seco de gaze ou algodão e oriente-o para manter o braço esticado e fazer pressão sobre o local puncionado. Essa pressão deve ser feita por no mínimo 3 minutos. Descarte imediatamente a agulha em recipiente apropriado para materiais pérfuro-cortantes e o adaptador da agulha na lixeira para material infectante. Peça ao paciente para tirar o algodão ou gaze. Cubra o local da punção com curativo adesivo. Após a coleta, solicite ao paciente que mantenha o curativo por no mínimo 15 minutos. Mas atenção! Quando o paciente estiver usando roupas de mangas longas dobradas, verifique se a manga do braço puncionado está prendendo a circulação. Se for o caso, desdobre a manga. Certifique-se de que o paciente está se sentindo bem e que pode se locomover sozinho. Não pegue peso nesse braço. Tudo bem? Tudo bem. Pode levantar. Retire e descarte as luvas em lixeira para material infectante. Encaminhe as amostras o mais rápido possível para o setor de processamento. Veja a seguir as características das amostras coletadas para quantificação da carga viral e para a contagem de linfócitos T com receptores CD4 e CD8. A coleta de amostras para a contagem de CD4 e CD8 e para a quantificação da carga viral é feita por punção venosa. Você já viu a descrição dessa rotina por sistema a vácuo. Não é necessário jejum do paciente para colher essas amostras. Para esses exames, colha 5 ml de sangue em 3 tubos contendo EDTA como anticoagulante. Desses 3 tubos, um será usado para a contagem de linfócitos e 2 serão usados para a carga viral. Em recém-nascidos, pode ser colhido volume menor em tubos apropriados. Veja agora como obter o plasma para a quantificação da carga viral. O mais rápido possível após a coleta, centrifugue os 2 tubos durante 15 minutos. Em seguida, fracione o plasma em alíquotas de 1 ml em tubos estéreis e identificados. Se não for possível fazer o teste no mesmo dia, armazene a menos 20 graus Celsius por um período máximo de 72 horas.
Para armazenar o plasma por um período indeterminado, a temperatura deve ser de menos 70 graus Celsius. Se a separação do plasma não for feita no local de coleta, os tubos com sangue total devem ser enviados em no máximo 4 horas. Esse tempo é necessário para o transporte, recepção e conferência das amostras e separação do plasma no tempo limite de 6 horas. E qual amostra deve ser utilizada para a contagem de linfócitos T, CD4 e CD8? Você vai utilizar o sangue total colhido em um dos tubos com anticoagulante EDTA. Após a coleta, a amostra deverá ser processada em um período máximo de 48 horas. Para isso, é necessário que seja armazenada em temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. No próximo segmento, como fazer a coleta de amostras de sangue em papel filtro. As amostras de sangue coletadas em papel filtro especial vêm sendo cada vez mais utilizadas no diagnóstico laboratorial. As vantagens da utilização de papel filtro incluem a coleta por punção digital, além da estocagem e do transporte das amostras, que podem ser feitos em temperatura ambiente. Além disso, uma pequena quantidade de sangue, obtida através de uma punção digital, é suficiente para a realização de vários exames, inclusive de sífilis, HIV e hepatites virais. Mas note bem, os riscos biológicos na coleta de sangue em papel filtro são os mesmos dos outros métodos de coleta. Os cuidados de biossegurança são os mesmos já descritos nesse vídeo. Os cuidados com o cadastro, o atendimento ao paciente e a leitura dos POP devem ser rotina também na coleta em papel filtro. Comece sempre organizando seu local de trabalho, verificando os materiais necessários. Lembre-se de fazer o registro do paciente, conferindo sempre a identificação do paciente por meio de documento com foto. Por favor, a sua identidade? Da mesma forma que na punção venosa, chame o paciente e solicite a requisição dos exames. Confira os dados do documento com os do cadastro. Peça ao paciente para lavar e secar as mãos. Acomode-o na cadeira de coleta. Peça que confirme se os dados na etiqueta de identificação são dele. Forneça explicações sobre a coleta da amostra. Planejamento, colocar aqui papel filtro. Antes da coleta, você deve higienizar as mãos e, em seguida, calçar as luvas. Mesmo com luvas, jamais encoste nos círculos do papel filtro que receberão as amostras. Veja agora como fazer a punção digital. Para coletar a amostra, escolha o dedo médio, o anelar ou o indicador, priorizando o que não tiver feridas ou calos. Se a mão do paciente estiver muito fria, peça a ele que friccione as mãos ou faça massagem suavemente para aquecê-las. Você também pode utilizar uma toalha umedecida em água quente. Segure a mão do paciente com o lado da palma para cima. Pressione levemente a mão no sentido do punho para o dedo. Faça a antisepsia do local da punção com gaze ou algodão ou lenço umedecido com álcool a 70% em um único movimento. Posicione a lanceta na parte lateral da polpa do dedo e faça a punção. Despreze a lanceta em recipiente para descarte de material perfuro-cortante. Coloque o papel filtro para coleta próximo à área puncionada sem tocar o dedo. Faça uma leve pressão no dedo até que forme uma gota. Deixe 1 ou 2 gotas caírem no centro do círculo impresso do papel filtro até seu completo preenchimento. Repita a operação até preencher completamente todos os círculos. Encerrada a coleta, peça ao paciente que pressione o local puncionado com uma gaze limpa. Coloque o papel filtro para secar em suporte apropriado, de forma que a amostra não encoste em nada. As amostras devem permanecer no suporte por no mínimo 3 horas ou até a completa secagem. No próximo bloco, os cuidados no armazenamento e transporte de amostras. O transporte de materiais biológicos deve seguir padrões de conduta. Essas condutas evitam a contaminação das amostras e reduzem o risco de exposição a materiais potencialmente infectantes. Veja em seu manual Telelab como seguir os princípios básicos para transporte de amostras infectantes e quais os dados que compõem a identificação em cada um dos recipientes. E quais os cuidados no acondicionamento das amostras para a quantificação da carga viral.
Há casos em que a análise é feita em local diferente da coleta. Quando isso ocorre, as amostras de plasma devem ser congeladas antes do transporte. No momento da embalagem, deve ser colocado gelo seco entre o recipiente secundário e o terciário. E para o transporte de amostras para contagem de linfócitos T, CD4 e CD8, as amostras devem ser transportadas a uma temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Note bem, a temperatura ambiente no Brasil apresenta grande variação. Se a temperatura em sua cidade estiver acima dessa faixa, é necessário adotar medidas que garantam a temperatura recomendada. Mas atenção! Para a contagem de linfócitos, o tempo decorrido entre a coleta e o início do ensaio não pode ultrapassar 48 horas. Que outros cuidados você deve tomar no transporte de amostras? Antes de fazer a remessa da amostra, consulte o laboratório de destino para saber quando é possível receber as amostras. Além disso, você deve consultar o responsável pelo transporte se é possível fazer a entrega dentro do prazo necessário para cada análise. Depois de acertar todos os detalhes, envie as amostras e informe ao laboratório de destino o meio de transporte, a data e o horário previsto para a chegada. Nesse curso, você conheceu as recomendações do Ministério da Saúde para a coleta de sangue para diagnóstico e monitoramento laboratorial das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hepatites virais. Todos os procedimentos executados na coleta de amostras de sangue devem seguir princípios de biossegurança. Faça o curso Telelab Biossegurança em Laboratórios de DST, AIDS e hepatites virais e veja também os cuidados na manipulação de amostras para exames de biologia molecular. Todos os tópicos abordados estão explicados de forma mais detalhada no manual. Junto com este vídeo, ele é uma fonte permanente de consulta. Estude-o com atenção e reveja o vídeo quantas vezes quiser.